comigo com a doutrina, com a lei e com a apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição nos e-mails. Vamos lá! Oi, pessoal, vamos lá? Nesse nosso bimestre, nós vamos falar sobre dois assuntos, né? Títulos de crédito e contratos empresariais. Então, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre título de crédito. Primeiro, as características principais, os princípios, né? E depois nós vamos entrar em títulos de crédito em espécie. Daí a gente vai falar sobre letra de câmbio, duplicata, cheque, nota promissória. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar sequência. Como que nós podemos definir título de crédito, né? A lei define título de crédito como um documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Literal porque vocês vão observar o quê? O direito ele é muito rigoroso quanto ao que está escrito no título de crédito. Quanto ao valor, quanto à condição, tudo que estiver escrito no título de crédito, tá? E autônomo porque vocês vão perceber que independe da relação jurídica, né? Se eu tenho um cheque em mão, eu vou descontar aquele cheque e, eventualmente, se ele não tiver fundos, né, eu vou protestar aquele cheque. Então, não vai ser questionado para mim qual foi a relação jurídica, qual foi o negócio jurídico que originou aquele cheque. Eu tenho um título que ele sozinho, eu posso executar e ele vale dinheiro e eu tenho a executividade dele, tá? Trata-se de um documento representativo, eu vou até seguir aqui para vocês lerem junto comigo, de obrigações cambiárias, necessário para que se exerça o direito mencionado no próprio, o qual apresenta negociabilidade, pode circular por intermédio de endosso e executividade. Artigo 784, inciso 1 do CPC. Quando eu tenho um título de crédito em mão, eu consigo negociar. Se eu recebi um cheque, né, de um negócio jurídico, eu recebi um cheque como pagamento. Eu, com esse cheque em mão, eu posso fazer o endosso, ou seja, passar esse cheque para terceiro, e ele circulou para um segundo negócio jurídico, tá? E a executividade entra naquilo que eu falei para vocês. Você pode, numa eventual inadimplência, você pode ingressar com a ação, você pode protestar em cartório e sem informar qual foi o negócio jurídico. Ele tem força executiva, tá? O título de crédito representa uma obrigação jurídica de cunho patrimonial, assumida por alguém, sendo que o credor, a fim de exigir o cumprimento desta, no vencimento, deve apresentar o título ao devedor. Tá? Então, por exemplo, uma nota promissória. Uma nota promissória é um título de crédito em que a pessoa se compromete a fazer pagamento na data tal, X, convencionado entre as partes, e aquele título assinado pelo devedor, ele fica em posse do credor. Somente quando houver o pagamento do título que ele é devolvido ao devedor, tá? Então, ele fica em posse do credor. Só a título de exemplo, tudo bem? Vamos para o próximo. Princípios do direito cambiário. Primeiro princípio. Princípio da cartularidade ou da incorporação. É credor do título aquele que o detém concretamente, fisicamente, que o tem em mão, né? Tem em mãos. O título de crédito tem essa exigência, tá? Que ele fisicamente esteja em mão do credor. Por quê? Só vai ser considerado que aquela pessoa é credora se ela possuir o título, tá? Então, não adianta eu falar assim, fulano me deve. Cadê o título? Não tenho, não posso ter uma cópia daquele título, tem que ter o título original. E cártula é o instrumento material, o papel que corporifica o título de crédito, como já descrito, para que se exija o pagamento deste, inclusive em juízo, é obrigatória a apresentação da cártula, tá? Cheque, eu tenho um cheque em mão, tentei compensar, sem fundos, um exemplo. Eu preciso ter aquele cheque em mão para conseguir levar a protesto, tá? Se não for a protesto, eu preciso ingressar com ação judicial, eu preciso ser detentora da cártula, tá? Original, tudo bem? Esse é o primeiro princípio.
o segundo princípio, o princípio da literalidade. Pode ser exigido do devedor apenas que constar literalmente no título de crédito, seja o valor, as condições de pagamento ou a garantia ou o prazo de vencimento, pactuando as partes esta ou aquela cláusula relevante para adimplemento da obrigação. Deve esta ser escrita na cártula, sob pena de mostrar-se inexigível no futuro. É levado em consideração o que foi convencionado entre as partes, literalmente no título de crédito. Não posso fazer anotações futuramente nesse título de crédito, o que não foi pactuado entre as partes, tá? Então, o princípio do que está de literalidade, o que tem literalmente escrito no título, tudo bem? Data de vencimento, valor, tá? Eventuais discussões quanto ao contrato, referente ao contrato, tá? O título de crédito é levado em consideração o que consta no título de crédito. O princípio da autonomia das relações cambiárias. O mesmo título de crédito, ele pode representar uma série de obrigações, todas elas decorrentes da obrigação patrimonial original assumida pelo devedor, como o aval e o endosso, que nós vamos ver esses institutos mais para frente, tá? A nulidade de uma obrigação cambial não implica a nulidade de outras obrigações constantes no título. Cada relação estabelecida é uma cártula autônoma e eventuais vícios existentes em uma delas não desobriga o devedor a honrar o pagamento junto àquele que validamente detém o título. Esse princípio decorre da abstração do título de crédito, supramencionada, e implica, por sua vez, em outra regra, a inoponibilidade de exceções pessoais a terceiros de boa-fé. O mesmo título, ele pode ser alvo de vários negócios jurídicos. Então, digamos que eu comprei uma bolsa de Luana. Ela me deu um cheque. Com esse cheque em mãos, eu negociei algumas peças em couro com o meu fornecedor. Eu peguei aquele cheque de Luana e endossei esse cheque para o meu fornecedor. É uma segunda relação jurídica, tá? E uma relação jurídica tem autonomia quanto à relação da outra. E aí, digamos que o meu fornecedor, ele com o cheque em mãos, ele faz um novo endosso, passando para um credor dele, tá? Então, já tem uma terceira relação. Então, por isso que é o princípio da autonomia das relações cambiárias. Tá? A nulidade de uma obrigação cambial não implica na nulidade de outras obrigações constantes no título. Então, digamos que no meu primeiro negócio jurídico, né, comprei a Luana comprou uma bolsa, né, da minha loja. A bolsa veio com problema, né, teve lá um vício. Ela devolveu e desfez o negócio, tá? Eu devolvi o valor para ela, mas o cheque eu já passei para outra pessoa, então já tem outro negócio jurídico ali, tá? Então, um negócio jurídico não deu certo, mas o cheque está em circulação e tem um outro negócio jurídico com aquele cheque, tá? Então, vamos para o próximo princípio. Eu coloquei aqui um exemplo da abstração dos títulos de crédito. Não sei se eu acho que deve estar cortando aqui, por isso que eu vou dar uma reduzida aqui no slide. Cadê? Eu não estou conseguindo reduzir. Consegui. Um exemplo da abstração. Vanessa foi ao shopping para comprar roupas novas. Após escolher os itens, observou que não tinha dinheiro. Para não perder a venda, a vendedora da loja chique informou: aceitamos cheque. Vanessa emitiu um cheque e efetuou as compras. O primeiro negócio jurídico. A loja negociou com seu fornecedor, Loja Feliz, e endossou o cheque dado por Vanessa para aquisição de novos produtos para expor na loja. Segundo negócio jurídico. Loja Feliz compareceu ao banco para levantar os valores correspondentes ao cheque e não possuía fundos. Como essa situação ficará? Temos duas relações jurídicas. Vanessa será obrigada a pagar a quantia para a Loja Feliz, mesmo que a sua relação jurídica seja com a Loja Chique, em virtude da abstração, tendo em vista que o credor e o devedor unem-se exclusivamente pelo título. O credor deverá ter em mão o título. Uma vez colocado em circulação, sendo transmitido a terceiro, o título se desvincula da relação jurídica que deu origem.
Então, você vê que o cheque, inicialmente, foi para uma loja, foi pela compra na loja, e aí ele foi para uma segunda relação jurídica, ele desvinculou. Só que isso não desobriga o pagamento da Vanessa. A Vanessa terá que pagar, tá? Então, tem um exemplo aqui da abstração dos títulos de crédito. Vamos para um próximo aqui. Na verdade, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou parar por aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre as características dos títulos de crédito. Vejo vocês daqui a pouco. Agradeço por ter acompanhado a aula até aqui. Estou à disposição, qualquer dúvida nos e-mails. E vamos para a próxima aula. Até mais!